vou atender o mandato deles. Lula foi condenado em 3 instâncias e foi descondenado depois pelo STF. Até hoje, mesmo com parte dos colunistas que ainda são sérios no Brasil tentando explicar sobre o que aconteceu no caso Lula, muita gente ainda não entendeu a complexidade do caso. Tanto de direita quanto de esquerda, sempre há quem fale abobrinhas sobre o caso. Mas o que realmente aconteceu? Lula foi ou não inocentado? Vem comigo para entender direito. Primeiro, não existe 3 instâncias no Brasil. Para de falar isso, é ridículo. Também não existe o termo descondenado na justiça. Dá vergonha alheia ouvir tanta asneira. Dito isso, vamos ao que importa. Antes de mais nada, você tem que entender como uma pessoa pode ser inocentada no nosso ordenamento jurídico. No Brasil, as sentenças penais se dividem entre condenatórias e absolutórias, sem declarar a inocência do réu, pois esta é presumida conforme o artigo 5º, inciso 57, da Constituição Federal. Vai lá, lê, deixa de preguiça. A única menção à palavra inocência no Código de Processo Penal brasileiro está no artigo 621, inciso 3, que trata da revisão criminal. Essa ação desconstitutiva pode reconhecer a inocência de um condenado após o trânsito em julgado da sentença, que é quando não cabe mais recursos. No entanto, essa hipótese não se aplica a Lula, pois suas condenações foram anuladas antes de se tornarem definitivas. Atenção para essa parte, é muito importante. Outra possibilidade de ser considerado inocente é após o cumprimento de uma pena condenatória. 2 anos após a extinção da pena, o condenado pode requerer sua reabilitação, conforme os artigos 93 e 94 do Código Penal. Mesmo assim, a condenação ainda pode produzir efeitos por até 5 anos, conforme os artigos 63 e 64 do Código Penal. Essa hipótese também não se aplica a Lula, já que ele nunca cumpriu pena definitiva. Lembre-se que a sentença ainda estava sendo discutida quando ele esteve preso. Sendo assim, não era sentença definitiva. A forma mais comum de se considerar alguém inocente é pela própria presunção constitucional. O artigo 5º, inciso 57, da nossa Constituição estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso reforça que todos são inocentes até que se prove o contrário. É o que acontece no caso de Lula. O que ele tem é uma presunção de inocência, assim como eu e você. Como Lula nunca teve uma condenação penal com trânsito em julgado, ele mantém a presunção de inocência ao longo de sua vida. Portanto, embora o termo inocentar não seja comum no direito penal brasileiro, é correto afirmar que Lula é considerado inocente, ao menos perante a lei. Por fim, se ele seria considerado culpado ou inocente de fato, não temos como responder, porque a sentença definitiva nunca existiu e, em consequência, nunca transitou em julgado, o que presume que também nunca houve uma condenação definitiva. Outra afirmação que muitos fazem por aí é que Lula teria sido solto pelo STF, mas isso é assunto para o próximo capítulo. Se inscreve no canal para não perder.